Muito boa noite e boa tarde para os meus ouvintes brasileiros. Obrigado, evidentemente, pelo convite ao General Rui Moura, que eu conheço já há bastante tempo. Entrando imediatamente no âmbito da nossa conversa, ou deste tema, eu chamei o livro chama-se Olivença 1801, como não podia deixar de ser para Portugal. Mas Olivença é a única coisa que praticamente eu não falo. A única coisa que interessa em Olivença é que a gente perdeu a Olivença. Portugal perdeu a Olivença em 1801. Quando eu escrevi este livro, escrevi-o exatamente para mostrar que era Portugal em guerra do Guadiana ao Paraguai. Do Guadiana por causa da Olivença, mas podíamos dizer do Minho, porque a defesa, a preparação para a guerra começa no Minho, porque quando a França e a Espanha nos declaram guerra, têm como objetivo claro e explícito que querem ocupar 3 províncias, entre Douro e Minho, o Minho e o Douro Litoral hoje em dia, Braga e Porto, a zona de Braga e Porto, Trás-os-Montes e a Beira, que era todo o centro do país. Porquê? 3 províncias pelas 3 ilhas que os ingleses tinham ocupado, que ocupavam durante este fim da Guerra da Revolução. Malta, a Ilha da Trindade, vai dar depois, que é ocupada e vai a Trinidad e Tobago hoje em dia, a parte de Trinidad e Tobago, em frente à Venezuela, e outra ilha qualquer, que era, agora não me lembro. Mas, e por isso, o exército português vai-se concentrar no norte do país. Mas, deixa-me voltar bastante mais atrás. Quando eu escrevi este livro, tentei dar uma visão completamente global a este período da história de Portugal. Um livro que saiu ao mesmo tempo, praticamente foi uma semana antes quando a primeira edição deste livro foi escrita pelo professor António Ventura, chamava-se Guerra das Laranjas. Eu já explico porque é que nunca usei no livro todo, nunca usei o termo Guerra das Laranjas, porque é um termo espanhol, não é um termo português. Oficialmente e em toda a correspondência em portuguesa, a guerra chama-se a Guerra de Espanha. O professor António Ventura tinha-se centrado, e não fazia a mais pequena ideia o que é que ele ia escrever, centrou-se rigorosamente na campanha do Alentejo. E eu tentei, exatamente ao contrário da historiografia tradicional portuguesa, mostrar que havia um plano. Toda a historiografia portuguesa, desde o século XIX, dizia que Portugal estava completamente impreparado para a guerra, tinha uma má política, tinha uma má diplomacia, e o que eu tentei foi mostrar que Portugal não estava pura e simplesmente impreparado, estava totalmente preparado, nunca foi apanhado desprevenido, não só concentrou e preparou a defesa do continente, como preparou, e isto penso eu, a novidade também deste livro, preparou a sua Marinha, e a Marinha, não tendo nenhuma ação extraordinária, fez aquilo que tinha que fazer, foi defender e muito competentemente defender as linhas comerciais.
as, 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 o comércio e porque é que eu me preocupei com a Marinha e por isso é que este livro tinha mais páginas do que a coleção aceitava, ou foi aceito que tivesse mais páginas, porque a coleção só aceitava até 98 páginas de livro, e ele tem, na primeira edição já tinha 110. Porquê? Porque eu disse, não posso tirar nada da Marinha, porque a Marinha foi um imenso sucesso não declarado. Nunca na historiografia portuguesa se notou o êxito extraordinário da Marinha Portuguesa nesta guerra de 1801. A única pessoa que alguma vez falou do êxito da Marinha foi um professor, um historiador francês, que dizia o comércio português aumentou extraordinariamente durante o ano 2001. Porquê? Porque foi defendido, as rotas comerciais marítimas foram defendidas pela Marinha Portuguesa. E isso era importante também mostrar neste livro. E depois vem a parte do Brasil, que era uma coisa que até na historiografia tive alguma dificuldade em descobrir documentação e historiador e livros sobre nas historiografias gerais, nos grandes historiadores que falassem sobre esta guerra de 1801 no Brasil. Foi a conquista do Rio Grande, das Missões, do Uruguai e do Rio Grande do Sul, da fronteira que tinha sido perdida em 1777, durante ainda no reinado de Dom José e do governo do Marquês de Pombal, e que nunca foi muito estudado também pela historiografia portuguesa. E depois eu abordarei isto mais pormenorizadamente. Este livro vem no seguimento de uma apresentação no Congresso de 2004, parece-me, deixe-me só confirmar, feito no Instituto, organizado no Instituto, 2002, no Instituto da Defesa Nacional, e que lançou as comemorações sobre as invasões francesas. Um bocadinho cedo, 5 anos antes do começo das comemorações oficiais, mas foi de facto um congresso muito participado, e em que eu apresentei fiz uma apresentação sobre a participação portuguesa no início das guerras da Revolução, desde 1793, fundamentalmente em 1700, que nós chegamos à Catalunha, o exército português chega à Catalunha em dezembro de 1793, mas também era vista como de uma maneira ideológica, não de uma maneira historiográfica, era visto a participação de Portugal nas guerras da Revolução como uma visão ideológica. Portugal não devia ter participado na guerra da Revolução porque era a Revolução. E, sobretudo, apoiando a Espanha. Ora, é esta falta de compreensão da posição de Portugal na Europa do seu tempo que eu tentei, nessa comunicação ao Congresso, explicar. Portugal, devido ao Tratado de Santo Ildefonso de 1778, que acaba com a guerra no sul do Brasil, vai conseguir, em 1779, no Tratado do Prado, ser aceite como uma potência neutral. Os espanhóis, o tratado é o Tratado de Aliança e Amizade com a Espanha, mas em Espanha é conhecido pelo Tratado de Neutralidade.
exatamente aquilo que Portugal sempre tinha desejado. É verdadeira na diplomacia portuguesa. A mudança de política em relação à política do Marquês de Pombal de ligação à Inglaterra, à Grã-Bretanha. Quando Portugal, em 1779, assinou ao Tratado do Prado, de neutralidade, de aceitação da neutralidade, verdadeiramente Portugal, no concerto das nações europeias, torna-se um país neutral, mas de facto nunca é visto por aqueles que nos interessam como um país neutral, por uma razão muito simples. Por causa do Tratado de Methuen, o Tratado Diplomático e não o Tratado Económico, que equipara a frota, a armada inglesa às outras armadas todas europeias. É pouco conhecido, é pela própria historiografia portuguesa, que nós, quando assinámos o Tratado de Aliança de Methuen, com Methuen, aceitámos que nos portos portugueses a Marinha Britânica tinha direito a ter tantos navios como todas as outras potências marítimas europeias, a França, a Espanha, a França e a Espanha fundamentalmente. Isto é, a neutralidade portuguesa, assinada no Tratado do Prado, e que em 1783, parece-me, a França aceita participar, e por isso ficamos de facto com as potências continentais a aceitarem-nos como potência neutral. Portugal, de facto, para a França, mesmo nunca é uma potência neutral, porque os benefícios britânicos são extraordinariamente interessantes para a Grã-Bretanha. E a luta, desde que nós entramos nas guerras da Revolução, o governo francês, o que quer de Portugal, o que exige sempre a Portugal, é acabar com o Tratado de Methuen e com a desigualdade entre a Grã-Bretanha e a França nos portos portugueses. E esse é o grande... Não há, por isso, nenhum erro na política portuguesa. A política portuguesa tem uma componente muito clara. Manter a neutralidade, mas manter a aliança inglesa. Eu diria que até 1807 vai ter também essa componente. É um problema insolúvel para a política portuguesa, porque o Tratado de Methuen, o económico, e o Tratado de Methuen, o diplomático, que são dois tratados diferentes, não nos permite ser um país neutral, um país que esteja equidistante das duas grandes potências, a marítima e a continental. Mas uma das novidades que eu também, penso eu, poderei dizer assim, trouxe neste livro, eu penso que agora valia a pena mostrar o slide. Esse já vamos falar do grande problema, mas já agora mostra este mapa, que é o de 1801. E tem, eu não sei se, pois não vê, mas eu não posso assentar. Mas a França dominava no norte a Holanda, agora já não se diz, é os Países Baixos, a República Batava, a República Helvética, a República Cisalpina, e a sul da Cisalpina e a oeste da República Cisalpina havia dois territórios
Parma, depois Modena, essas coisas todas, pequenos territórios, e aquilo que era a Toscânia, austríaca, e que a República Francesa, na paz de Lunéville, tinha ficado como potência dominadora. Esta Parma tinha sido ocupada à casa Bourbon-Parma, cuja filha do duque reinante era a rainha de Espanha. E a Espanha estava a querer ficar com a Toscânia, e vai ser dada, vamos ver a estratégia, e vai ser entregue ao filho do duque de Parma, e vai ser tornada o reino da Etrúria. Uma das coisas que eu fiz notar é que são o rei da Etrúria, a rainha da Etrúria e o filho são os que estão do lado direito do quadro, do Goya. Toda a gente diz que é um quadro que mostra uma família completamente disfuncional e que mostra que o casal está separado com o filho mais novo. Não interessa muito, mas um dos problemas da guerra de 1801, a guerra de Espanha de 1801, é o problema espanhol, é a política italiana do governo espanhol. E a política de apoio à política, o pseudo-apoio à política italiana do governo do rei espanhol, que era italiano, tinha sido rei de Nápoles, o grande problema de Portugal e o grande problema da política portuguesa durante esta guerra é aquilo que o Luís Pinto Sousa, o ministro dos Negócios Estrangeiros, o ministro do Reino, neste momento já era o ministro do Reino, vai falar como o turbilhão espanhol. A política espanhola não é muito clara, porque achar que a França, que está a ocupar, que está em permanente intervenção em Itália, vai permitir a política espanhola, a política italiana da Espanha, é uma miragem. Mas é um problema que serve para a França exigir da Espanha aquilo que interessa, e vai ser o foco também em 1807, o grande pressão da França sobre a Espanha. E o que é que a França quer da Espanha? A França quer navios, ponto final. A França não quer muito mais. É evidente que há um negócio enorme com o banqueiro francês, sobre o comércio com as colónias francesas. É evidente que há um evidente interesse económico, mas neste ano entre 1800 e 1801, o que a França quer é barcos. E porquê? É uma novidade também que eu dei no livro. O que a França quer desta guerra, desta intervenção em Portugal, não necessariamente a guerra, a França não quer necessariamente uma guerra com Portugal. A França quer a neutralidade portuguesa, porque acha que isso impede a Inglaterra de participar de conseguir participar
no ataque ao Egito. E na defesa, na reconquista de Malta, que é coisa absolutamente essencial aos franceses. A França, a Inglaterra já tinha, a Grã-Bretanha, já tinha reconquistado Malta ou conquistado Malta aos franceses, o que a França queria era reconquistar Malta para poder defender o Egito, que ainda estava ocupado, já não sob a direção de Bonaparte, mas do Napoleão Bonaparte, mas dos generais franceses, que naquele momento não era o Dessex, era agora não me lembro. Mas, portanto, há uma política espanhola. A política espanhola necessita, evidentemente, do apoio francês para entregar Parma à Espanha, à França, e ficar com a Toscânia com um nome qualquer. Mas a Espanha não quer só isto. A Espanha quer, evidentemente, alguma, agora lembra-me do Trump, mas quer garantias. O que a Espanha quer é garantias também de não intervenção em Nápoles, no reino das duas Sicílias. E vai ser até o último dia, praticamente, da declaração de guerra, da entrada em guerra da Espanha. Ela declara a guerra, mas nunca demora 2 meses a invadir Portugal, a entrar em guerra com Portugal. Porquê? Porque quer que a Toscânia se torne um reino para o filho do Duque de Parma. E consegue não por causa de o Napoleão lhe ter dado o reino da Etrúria, mas porque lhe dá barcos. E com esses barcos, o que Napoleão quer, o Napoleão Bonaparte como primeiro cônsul quer, é que vão atacar Nápoles. Esta é a estratégia francesa. Portugal, onde é que entra? Portugal entra na neutralização de Lisboa, do Porto de Lisboa, fundamentalmente. É evidente que poder-se-á dizer sim, mas eles exigiram as 3 províncias, mas de facto o exército francês nunca entra praticamente na península. Tem piada porque esta guerra de 1801, agora anda a investigar ou acabar a investigação e a acabar o livro sobre a primeira invasão. Enquanto a primeira invasão francesa em 1807, a concentração das tropas é em Baiona, isto é, na fronteira franco-espanhola, a concentração em 1801 do exército francês, dirigido pelo Leclerc, que era cunhado do Napoleão Bonaparte, a concentração do exército faz-se em Bordeus. E Bordeus porquê? Porque Bordeus é um grande porto marítimo. E o que é que o Corpo de Observação da Gironda, como se chama também, pela primeira vez, faz? A primeira coisa que o Exército de Observação da Gironda faz é embarcar nos barcos que estão em Bordeus e dirigir-se para Nápoles, para Malta. Porque o que interessava, mais do que qualquer outra coisa, é que era reconquistar Malta com os barcos espanhóis, porque não havia barcos franceses. Nunca, é extraordinário, não há praticamente tropas francesas em Espanha durante a guerra de 1801. Há uma pequena divisão, eu nunca consegui, e já explico, tentar uma explicação,
Nunca consegui saber muita coisa sobre este exército, este corpo de observação da Gironda dirigido pelo Leclerc. Porquê? Possivelmente porque toda a documentação se perdeu na ida, depois de 1801, na ida para o Haiti. É o corpo de observação da Gironda que era para entrar, em princípio, em Portugal, que depois se dirige para tentar reconquistar o Haiti e São Domingos, e onde desaparece, e possivelmente a documentação também. Não há, de facto, praticamente nenhuma grande documentação que eu conheça. Eu tenho ido aos arquivos franceses de vez em quando, não posso lá ir todos os dias, infelizmente, mas nunca encontrei nada de importante sobre sobre este corpo de observação. E, de facto, não era o mais importante para a França. O que era importante era pressionar Portugal e de repente, de facto, a pressão vai ser feita sobre o comando de Godoy. Mas é preciso perceber que a França, a Espanha não consegue concentrar nenhuma força, uma grande força nas fronteiras portuguesas. A concentração que se tentou fazer no Minho, na Galiza, nunca se realiza porque não há tropas suficientes. Porquê? Porque o que Napoleão faz é uma enormíssima pressão para o armamento naval. Nunca faz nenhuma pressão para o armamento militar, terrestre. A pressão é sobre. Ele mandou o Junot para mais tarde para Portugal, e em 1805 vai fazer a mesma pressão que fez em 1801, e em 1805 o Junot vai exigir a venda da coroa, dos diamantes espanhóis, da coroa espanhola, exatamente para permitir o armamento naval. E em 1801 não é o Junot, são os embaixadores que vão exigindo cada vez mais armamento naval, nunca armamento terrestre. E por isso a Espanha não se consegue, não tem dinheiro, está em crise profunda desde 1797, está numa crise profunda económica e não consegue fazer um armamento terrestre digno desse nome. Não há nenhum problema, portanto, na Galiza, não há o exército português, verão, concentra-se, há uma concentração no Minho e entre os montes, e é onde se concentra a maior parte. Tem piada porque esta concentração é feita com base nas milícias. As divisões que verão, as 4 divisões, têm um único regimento de infantaria de linha e têm 2 regimentos de infantaria miliciana, de milícias, e têm um regimento de cavalaria. A concentração do exército regular, de facto, é pequena, mas é no Alentejo, no Alto Alentejo, baseado na defesa quase impossível de ser conquistada de Elvas. E que verão, tem piada, no norte verá, o general Saint-Simon, que é um imigrado francês que se opõe ao outro imigrado francês, que é o Marquês de Rosières, que é o comandante do exército português, era o chefe de Estado-Maior, teoricamente. Depois, no centro, na beira, não há praticamente o dispositivo é muito pequeno, e era por onde devia, em princípio, se pensava que poderia entrar o Leclerc. E no Alentejo há o exército comandado por Godoy, e depois no Algarve também há uma força que está preparada para atacar Vila Real de Santo António.
a vila criada pelo Marquês, depois do terremoto de 1755. Esta é a guerra de 1801. Não há nada na Galiza, não acontece nada. Há uma pequena incursão do Gomes Ferreira de Andrade, que se torna um herói, mas que não vale a pena estarmos a preocupar-nos muito com isso. Eu falo no livro, mas não vale a pena estar aqui a falar coisas inexistentes. A coisa corre mal, sendo que a historiografia, não percebo muito bem porque de esquerda, mas também maçónica, diz muito bem do Gomes Ferreira de Andrade. E o Gomes Ferreira de Andrade, eu brinco um bocadinho com isto, estou um bocadinho nestas coisas, de vez em quando a gente tem que brincar, e a história é um bocadinho divertida também, como o Patrick Chabot diz. Há uns tempos dizia no Colégio de França, fui para a história porque a história é divertida. E havia historiadores que dizem que quando o Gomes Ferreira de Andrade conquista Fezes de Baixo e consegue recuperar 5 bois, e que isso foi absolutamente essencial para a assinatura do tratado que acaba com a guerra com a Espanha. 2 dias depois do tratado ter sido assinado. São coisas que não vale a pena. Muitas vezes a historiografia portuguesa acha que havia telefone, e que as coisas se sabiam todas ao mesmo tempo e de repente não demoravam 3, 4, 5 dias a chegar de um lado para o outro. Mas pronto, a história é divertida e não vale a pena perder muito tempo com esta incursão do Gomes Ferreira de Andrade a norte para as terras da Galiza e depois conquistar 5 bois e ser importante para o Tratado de Paz. Não vale a pena estarmos a preocupar-nos com a maçonaria e com a esquerda portuguesa, com a história absurda. Não interessa. O que interessa é que o ataque em Espanha o ataque espanhol faz pelo Alentejo, pelo Alto Alentejo, e é preciso ter algum cuidado. Eu penso isto com algum cuidado no livro. No primeiro dia, o exército espanhol aparece em frente de Elvas, em frente de Olivença e em frente de Jormanha. Em Olivença, o comandante era um general, um coronel francês, que estava um bocadinho posto na prateleira e que andava por Almeida, e foi mudado de Almeida para Olivença. E a primeira coisa que ele faz, põe-lhe numa, não sei se conhecem, o que a gente conhecerá, mas Olivença é uma enorme fortaleza, e para ocupar esta fortaleza foi posto meio batalhão do regimento de milícias. Não era necessariamente para defender, peço desculpa. Não posso dizer isto, não há nada, nenhuma carta, mas meter um general, um oficial francês que tinha sido posto em Almeida, quase no exílio, e depois quando a Almeida é preciso ter alguma credibilidade na sua defesa, manda-me para o Olivença. A primeira coisa que ele faz é, quando vê o exército, uma divisão espanhola aparecer em Olivença, ele põe um lenço branco na bengala e rende-se imediatamente. Eu tenho algumas dúvidas que isto não tenha sido de propósito, mas não posso, e o nacionalismo português impede-me de o dizer. Mas o que eu acho, e deveria impedir-me de me dizer, mas o que eu acho é que nós entregamos a Olivença e está feito. Eu não vou discutir a questão da Olivença.
Mas a verdade é que a estratégia portuguesa é uma estratégia corretíssima. Não se combate os espanhóis e recua-se o que for necessário. E quando, por uma razão, um erro militar de um oficial, de um tenente-coronel ou de um major, os espanhóis conseguem entrar em combate com as forças portuguesas, 2 batalhões e um esquadrão, o exército português, e o desbarata, porque é uma divisão, 2 divisões contra 2 batalhões. O exército português faz aquilo que sempre fez e sempre pensou fazer, fez e pensou fazer desde o princípio do século XVIII, desde a guerra, desde que entrou numa fase defensiva na Guerra da Secessão de Espanha, depois se preparou para uma guerra durante a Guerra da Secessão da Polónia, em 1730, mas que nunca entra, depois na Guerra da Secessão da Áustria, também não participámos, mas pusemos o exército em preparação, e depois na Guerra dos 7 Anos, onde concentrámos em Abrantes, e depois em 1801. Isto é, o exército português, desde o princípio do século XVIII, tinha uma visão clara do qual era a sua função. Há uma frase de uma carta do Marquês de Pombal, durante a guerra de 1762, em 1762 ao embaixador inglês, que diz: se fomos invadidos, recuamos até ao norte de Lisboa, ainda não é as linhas de Torres Vedras, recuamos até ao norte de Lisboa e depois logo se vê o que é que acontece. E era esta a estratégia desde sempre. Em 1762 nós concentrámos em Abrantes e em 1801 nós concentrámos no Alentejo, no Alto Alentejo, necessariamente, penso eu, por uma posição nacionalista. Nós estamos num momento de viragem de uma visão mais nacionalista e por isso tem que se defender as fronteiras, mas sempre com a ideia de que, à primeira, e sem combate, e tentando que não haja combate nenhum, ou batalha campal, recuar para Abrantes, é o que a gente faz. E acaba a guerra, no fundo, com o exército concentrado em Abrantes. Sem mais nenhum assunto. Houve um pequeno combate também em Vila Real. Aqui o que eu mostro é, de facto, onde é que estava o exército português, no Minho, a defender a linha do Minho. Tem piada, porque a gente vai aprendendo como é que se lidava com a alta nobreza. O Duque de Cadaval, que era primo do rei, não interessa, é parte da família real, tem um comando independente para não estar dependente de ninguém. E por isso é uma brigada, é um batalhão, mas o Duque de Cadaval, que é general, tem um comando independente para não haver nenhum oficial português a comandá-lo. E por isso está ali na zona de Castro Laboreiro. Este é só para um pequeno, para dar-vos uma informação. O Carlos Paulo Lobo, que era o comandante deste agrupamento de 2 batalhões e um esquadrão de cavalaria, 2 batalhões de infantaria, um esquadrão de batalhão, concentra-se em Arronches para defender. Elvas está cercada, não é bem cercada, não se pode chamar aqui cercado do ponto de vista militar, chama-se uma visão, não haver linhas, mas há um impedimento de apoio a Elvas. O exército bloqueia Elvas e está a cercar Campo Maior. E Arronches fica entre essas 2 fortalezas e Porto Alegre. E vai
isto é um posto de observação. O erro do general, como sempre, estas coisas não são tão pouco importantes como isso, e eu dou-lhe alguma importância. Arronches era o título do Duque de Lafões. O Duque de Lafões, que era o comandante do exército, era Duque de Lafões e Marquês de Arronches. E o Carcome Logo fazia parte da ligação familiar dos dependentes do Duque de Lafões. E por isso eu acho que ele tontamente vai tentar defender Arronches. O Duque de Lafões já tinha chegado ao exército e estava em Porto Alegre. E por isso, depois do combate de Arronches, o Duque de Lafões levanta o copo no Porto e agradece ao Carcome Lobo a defesa de Arronches. Pode ser, não é necessariamente a coisa mais importante, mas de facto o único ataque, o único pequeno combate que existe entre as forças espanholas e portuguesas é a Roda de Arronches. E o que é que acontece? O Carcome Logo estava a pensar que ele viria do sul e que as tropas espanholas viriam do sul, e por isso está aqui à Roda de Arronches, e depois de repente os espanhóis vêm pelo ocidente e com a cavalaria, como vêm pela seta, a atacar o flanco aberto da infantaria portuguesa. O que tem piada é que as fontes, e a história tem isso de interessante, as fontes falam que a cavalaria se concentrou no terreno de cavalaria. E quando eu cheguei a Arronches, vi o combate faz-se nesta linha, na primeira linha, em frente à ermida que está em primeiro plano, e na zona das árvores. E depois existe esta planície de cavalaria, que lá está ainda integral, que não foi ainda modificado. E é aqui que o combate se faz e que a cavalaria se porta mal, e não se sabe muito bem. O Forbes, que é o comandante do exército no Alentejo, diz que o relatório do Carcome Logo não tem dignidade para ser apresentado às forças, aos comandos superiores, porque é mentiroso. Ele tira as culpas para a cavalaria e não para a sua infantaria. Ele era coronel do regimento de Olivença. Depois passa, só para quem se lembrar do que o ministro da Defesa disse, depois deixou de ter o quartel em Olivença, quando nós perdemos Olivença, e passou para Elvas, onde o nosso ministro da Defesa falou sobre Olivença. Só para explicar, Portugal nunca perdeu a ideia de defender. O que era importante era defender Lisboa e não necessariamente as províncias do Norte. No fim, quando se assina a paz em 1801, e se os franceses recusam a paz, o Tratado de Paz, nós concentramos. Então já não é importante as províncias do Norte e concentramos no Sul. O Marechal Conde de Goltz, que é um general prussiano, um antigo general prussiano, secretário do Frederico II da Prússia, e que foi contratado em 1797 para vir para Portugal, e quando estava ao serviço da Dinamarca. Agora estamos quase a acabar. Eu não falo especificamente da Marinha e não apresento nada sobre a Marinha portuguesa, porque no livro eu só apresento 2 pequenos combates que mostram, digamos assim, como é que se fazia o comércio marítimo, e um primeiro ataque, um primeiro encontro naval entre navios espanhóis e portugueses que não vão em comboio,
havia possibilidade de não fazer o comércio não em comboios, porque podia demorar muito o começo da viagem, e depois há um outro combate, que é um combate relativamente conhecido da fragata, da fragata Andorinha, ou Fragatinha, como se diz em português, a Fragatinha Andorinha, que se porta relativamente bem, mas que mostra que as frotas francesas, os navios franceses também não conseguiam atacar cabalmente o comércio marítimo português. Isso foi a única coisa que me interessou, foi mostrar, sobretudo, que na Marinha Portuguesa o número de homens mobilizados chegou a ser cerca de 20 mil nas guarnições dos navios e nas guarnições de navios, que era formada pela Brigada Real de Marinha, que tinha pela primeira vez, num dos primeiros países a militarizar os marinheiros, tinha a marinhagem militarizada. Isso depois vai acabar em 1803, ficam só os fuzileiros e os artilheiros militarizados, e a marinhagem deixa de ser outra vez militarizada. Mas foi isso a única coisa que me interessou a nível da Marinha, explicar que tinha sido um sucesso e que era um servidor de homens também extraordinário. Depois falei que é uma coisa que me faz parte da estratégia portuguesa, utilizar sempre, vai ser a mesma coisa em 1807, utilizar a guerra na Europa para desenvolver o Império Colonial. E, sobretudo, o que interessava, a única coisa que interessava no final do século XVIII e no princípio do século XIX era o Brasil, mais nada do que isso. E o que interessava a Portugal foi uma coisa que me espantou. Perceber isso, porque não está muito claro, é que a única coisa que Portugal queria era consolidar as fronteiras que estavam, as fronteiras do Brasil, que estavam ainda muito no Ocidente e no Sul, ainda estavam um pouco bem, estavam mal definidas, e tinham ficado mal definidas com a guerra de 1777. Era na zona de Albuquerque, de Forte Coimbra, que se concentrava, peço desculpa, na zona do Forte Príncipe da Beira, a sul do Forte Príncipe da Beira, e toda esta zona que está aqui, a fronteira do Sudoeste, estava muito mal definida. Tudo isto estava ocupado pelos portugueses, mais ou menos. Havia uma linha neutral, que é esta linha fictícia, mas era este ponteado, e depois nós vamos, mesmo aqui, conseguir consolidar as fronteiras nos rios. Tudo isto tinha sido, foi que eu descobri, e que, sobretudo, para mim foi muito interessante notar que havia, desde as comissões de fronteira criadas pelo Tratado, pela paz de 1777, do Tratado de Sintra de Ildefonso, as comissões de delimitação da fronteira tinham percebido muito claramente o que era, quais eram as zonas de segurança, de concentração da fronteira e de delimitação clara da fronteira, para que não houvesse muito mais combate por causa das fronteiras. Exatamente como na fronteira do Rio Grande do Sul, em que a fronteira era a que estava a preto, nós conquistámos em 1801 o que está a cinzento, e em 1820 vamos delimitar aquilo que está mesmo só azul. E isto, concentremos-nos no Rio Grande do Sul. Esta pretensão
é uma pretensão que tem como objetivo delimitar a fronteira do Rio Grande do Sul nas linhas d'água, o que era seguro. E não houve, possivelmente, pensou claramente pela elite militar, os engenheiros militares, era aquilo que definiria uma boa política de pacificação com a Espanha. E foi conseguido. Foi conseguido com uma. Tem alguma. Peço desculpa se sou inconveniente. A mim o que me impressionou nesta conquista das missões é que o dos heróis, que é o Canto, Manuel do Canto, vai. É um caboclo de índio e açoriano. Mas é a última vez que os açorianos se metem nestas coisas. Acabou o desenvolvimento, a população, o excedente de açorianos para colonizar as terras conquistadas já não existe. Os últimos açorianos foram para Porto Alegre a tentar aumentar a população do Alentejo, que estava muito em baixo, mas já não havia para o Brasil. E a partir daqui o Rio Grande do Sul vão ser chamados católicos, primeiro suíços e depois alemães da Baviera. Mas, de facto, a mim o que me impressionou foi com pouca gente, mas muito determinado, as milícias, a Legião de Cavalaria Ligeira, os Dragões do Rio Grande, a Cavalaria de Milícias, o Regimento Estremoz, que é um dos regimentos que vai em 1763, um dos 3 regimentos que vai para 1763 para o Brasil, está em Porto Alegre, mas não participa nos combates, vai depois, quando chega à paz, vai para o Rio Grande, mas está em Porto Alegre e não participa nos combates. E este é o combate, a intervenção das milícias é extraordinária. Não vos vou dar pormenores, sabem melhor isso que eu, mas consegue-se claramente que as tropas locais, os milicianos e as ordenanças, a organização era praticamente igual. As milícias e as ordenanças e os regulares, que eram poucos, conseguiram conquistar e defender e concentrar-se nos sítios certos. Estava tudo pensado. E estava tudo pensado pela elite portuguesa, pela elite em Portugal. E não necessariamente, é um dos casos estranhos, não necessariamente pelo Conde de Rezende, que era o vice-rei no Brasil. O Conde de Rezende não participa muito, não dá grande apoio a esta conquista. Segundo me parece, dir-me-ão melhor, mas o Conde de Rezende não participa muito, mas e é o governador do Rio Grande do Sul que organiza tudo e que consegue a conquista do Rio Grande e define a fronteira do Brasil, não é definitiva, mas define, e sobretudo impede depois, agora só para brincar um bocadinho, impede a entrega da Olivença, porque isto nunca fez parte de nenhum tratado. A conquista não está consolidado em nenhum tratado português. Brasileiro sim, mas não português. E por isso é que nós não podemos entregar a Olivença, não tínhamos nada para entregar. Eu, por mim, acabaria e... Muito obrigado, Manuel. Muito obrigado. Só para dizer a última coisa, peço desculpa. Isto foi um sucesso do ponto de vista português. Portugal consegue
tudo aquilo que se propôs durante esta guerra. Defender a sua independência, defender-se dos espanhóis, defender-se dos franceses e conquistar territórios no Brasil. Então, agora é que acabar. Manuel, muito obrigado pela história que nos traz, pela real história de 1801, que nos leva das fronteiras do Guadiana até às fronteiras do Paraguai e do rio Uruguai, nos confins do Brasil, com as posses espanholas nessa região. Abri então agora a palavra a quem quiser colocar alguma questão ou fazer alguma intervenção ao Manuel Amaral, e aproveitar aqui assim a extraordinária vantagem de termos aqui o Manuel Amaral, que há anos e anos se estuda esta matéria, indo e visitando. Eu conheço o Manuel talvez quase há 20 anos, uma pessoa que vai até ao pormenor e vai ao arquivo ver os documentos originais e comparar, vendo bem mais do que aquilo que é a história requentada, muitas vezes contada sem grandes bases científicas. É muito interessante aqui assim a posição de Lisboa. O Porto de Lisboa e a Marinha Portuguesa é sem dúvida nenhuma na época algo muito importante, algo que inclusive 6 anos mais tarde é dos objetivos dos próprios franceses, chegada ao controle do Porto de Lisboa, da Marinha Portuguesa, por uma questão de utilização, mas também por uma questão de não utilização da Marinha Inglesa. Portanto, tenho já aqui o Flávio Augusto inscrito, não sei se mais alguém vão se entretanto inscrevendo, e passava já a palavra ao Flávio Augusto. Boa noite, General Bergo, senhores e senhoras presentes, muito boa noite. Parabéns, senhor Manuel, pela explanação. Agora, é uma questão que eu não entendo. Essa passividade portuguesa de neutralidade com a Espanha e França. É uma coisa que aqui no Brasil, eu tive a oportunidade de fazer o curso de História aqui, mas é uma coisa que não é bem explicada. Eu particularmente, não consigo entender essa passividade de Portugal perante França e Espanha e Inglaterra, desculpa. Eu não consigo entender, embora eram historicamente aliados, Portugal e Inglaterra. A outra coisa, professor, o senhor falou aí da conquista do território gaúcho, daquela campanha. Consta nos anais aqui, o senhor citou cavalaria ligeira. A Polícia Militar de Minas esse ano completa 250 anos e consta que um esquadrão de mineiros do meu estado foi deslocado para essa campanha no sul do Brasil, praticamente 10 anos depois da intervenção dos vices-reis, tendo em vista o problema da Inconfidência Mineira. E eu também já faço um pedido, se o senhor tem alguma fonte sobre a criação desses dragões mineiros, e queria que o senhor me explicasse por que essa passividade portuguesa, que é uma coisa ainda que a gente lê, mas os bastidores dessa diplomacia é uma nódoa ainda, né? Portugal é um grande império, mostrou isso na história, mas fica uma coisa ainda, pelo menos para mim, ainda obscuro. Muito obrigado e parabéns ao senhor pelo trabalho. Obrigado. Posso responder? Claro que sim. É avançar. Ele era um pequeno país na Europa. Tinha um país, fronteira, Espanha, que tinha como objetivo não
já não oficial, desde o Carlos III, que a monarquia espanhola defendia, é o documento que há do Carlos III, defendia que Portugal não podia ser conquistado. Não valia a pena tentar conquistar Portugal. Mas isso não sabíamos. Mas Portugal tinha um problema de defesa. E tinha um problema que é muito pouco conhecido em Portugal e que eu tentei naqueles 3 livros que escrevi sobre o exército português, sobre a reforma do exército português e das guerras e das lutas políticas no interior de Portugal, que não é muito estudado, porque se considera que o Marquês de Pombal tinha acabado com os partidos, o partido que era tudo que onde se dividia a política europeia em partido aristocrático e em partido de funcionários. Em França, tinha nomes diferentes em todo lado, mas no fundo replicavam os partidos ingleses. O partido Whig e o partido Tory, pró-monarquia e pró-aristocracia, governo da aristocracia, aquilo que existia em Inglaterra. Em Portugal também existia, chamava-se, em Portugal, exatamente porque não se considera que havia partidos políticos, chama-se o Partido Inglês e o Partido Francês. O Partido Francês era o partido aristocrático e o Partido Inglês era o Partido dos Funcionários. Tão simples como isso. Mas Portugal tinha um problema que era tinha um problema económico. Para defender o Brasil tinha que se dar com a potência marítima e com a Inglaterra. Mas para não ter problemas com a França e com a Espanha, tinha que ser neutral. Tinha que ser aceite a neutralidade. Só que ela, como eu disse no princípio, não podia, a França nunca a poderia aceitar. Porquê? Porque exatamente como eu disse, a frota inglesa, a Royal Navy, podia pôr 10 navios, vamos dizer isto, agora não tenho o nome, mas é 10, 12 navios de cada vez, de uma vez só, e as frotas europeias só podiam pôr 12 navios, todas. A espanhola, a francesa, a italiana, qualquer uma das italianas, as alemãs, a de Hamburgo, a dinamarquesa. E isso impedia qualquer equiparação entre Portugal entre a Inglaterra e a França. E a França nunca aceitou isto. E também, desde muito cedo, desde Luís XIV, vale a pena, é mesmo Luís XIV, Luís XV, sobretudo Luís XV, que acha que Portugal é um país completamente dominado pela Inglaterra. Convém explicar que nós sabemos, evidentemente, que nós estávamos muito dependentes da Inglaterra, mas para a elite portuguesa, o Tratado de Mituíne, que é considerado um desastre pela historiografia, hoje em dia já não é meio assim, mas que foi considerado um desastre para a elite portuguesa, e eu mostro o documento, o que o Luís Pinto de Sousa Coutinho diz sobre o Tratado de Mituíne. O Tratado de Mituíne é o que nos fez os vinhos. É que nos deu o vinho do Porto. É o que nos deu o comércio dos vinhos. E o comércio dos vinhos é absolutamente essencial. Eu diria que, não vou discutir, porque eu não sou economista, mas o Luís Pinto de Sousa era de Viseu, de Trás-os-Montes. Era um produtor de vinho do Porto. Por isso, não sei se é completamente credível o que ele diz, mas que a elite portuguesa considerava o Tratado de Mituíne absolutamente essencial à manutenção da economia portuguesa, achava. E por isso a necessidade absoluta dos ingleses. Mas os ingleses não eram um aliado fácil. Os ingleses não nos apoiaram em 1801. Não há exército inglês em 1801. Existem 3 regimentos de
imigrados franceses, são todos alemães, eram todos prisioneiros e por isso chamavam-se franceses, mas os oficiais é que eram franceses, não havia imigrados franceses nenhum, aquilo era tudo presos alemães ou presos franceses, presos franceses, mas não necessariamente imigrados, mas eram sobretudo alemães, e os oficiais é que eram franceses. Mas não há, e em 1807, porque isto tem, é tudo a mesma coisa. Em 1807 nós vamos ter exatamente esse problema com os ingleses. Os ingleses não são não são um exército credível até 1808, até 1809. E os ingleses não são aliados muito credíveis. Em 1762, onde eles interviram também, só mandaram um regimento de infantaria e um regimento de cavalaria. Não serviu para nada. Não foram os ingleses que nos defenderam em 1762, foi o exército português, maltrapilho, cada um do seu uniforme. Mas nós queremos a aliança económica, digamos assim, inglesa, mas queremos a paz continental. Isto é, não queremos ser atacados pela Espanha e não queremos ser atacados pela França. E é isto que nós vamos vivendo. Nós não temos uma política clara. Temos uma política de manutenção da neutralidade e por isso, por estranho que pareça, nós conseguimos fazer, porque não estamos assim tão interessados nos ingleses, na parte da aliança militar, nós fazemos um acordo muito pouco conhecido, muito pouco falado, mas sempre falado pela elite portuguesa da altura. Falarei nisso quando falar de 1807. Nós fazemos um tratado em 1793 com a Rússia que equipara a Rússia à Inglaterra. Isto era possível, mas nós não queríamos fazer uma equiparação do Porto de Lisboa, no Porto de Lisboa, da Royal Navy com a Marinha Francesa, mas fazíamos com os russos. Isso está muito pouco estudado em Portugal, de facto, mas nós queríamos claramente e por isso, deixe-me só dar mais esta chega, porque o que eu quero dizer é, eu não tenho certezas absolutas sobre isso, mas em 1797, em 1803, peço desculpa, em 1803, nós mandamos embora o Conde de Goltz, que era a nossa aliança com o centro da Europa, com a Prússia, com a Dinamarca, com o centro da Europa, e vamos dar o comando do exército ao general Vion-Mesnil, outro aristocrata francês imigrado. Só que este era oficial do exército russo. E isso é muito pouco conhecido. Nós queríamos separar-nos. Nós queríamos deixar de ter, claramente, penso eu, é a minha convicção profunda, queríamos separar da Inglaterra, mas queríamos a paz com a França e com a Espanha e queríamos um apoio da Rússia. Deixe-me só dizer uma coisa. Não faz sentido nós termos um apoio da Rússia. Mas a verdade é que quando o Paulo III quis ser grão-mestre da Ordem de Malta, nós apoiámos. Não havia razão nenhuma para o apoiar, mas queríamos a Aliança Russa, porque queríamos estar equidistantes entre a França e a Inglaterra. Nunca se mostrou capaz, Portugal, porque era impossível ser equidistante dos dois. E esta guerra, de 1801, é a tentativa de acabar a guerra pelos franceses com benefícios contra os ingleses. Isto é, atacar Portugal servia para impedir a Inglaterra de apoiar o Egito. Os ingleses estavam-se borrifando para Portugal, peço desculpa pela palavra, e não apoiaram Portugal e foram atacar Malta e atacar o Egito. Esqueceram-se de Portugal. E isto é muito pouco discutido em Portugal, mesmo na historiografia portuguesa. Não. E a elite portuguesa escreve isto.
Perfeitamente. Não, vocês esqueceram-se de nós. Nós não nos defendemos de Espanha e da França com o vosso apoio. Nós defendemos com o nosso apoio. Nós somos capazes. E isto vai dar a geneira em 1807, porque nós achamos que nos conseguimos defender. E possivelmente não conseguimos. Mas há aqui, peço desculpa demorar, mas há aqui, eu acho, e isso tem uma grande, é muito difícil. Porquê? Porque a historiografia portuguesa não é de grande qualidade sobre este assunto. Vou-lhe dar um exemplo. Eu estou a ler uma biografia do Napoleão, de um grande professor italiano do Instituto Oriental de Nápoles. E quando ele chega a Portugal, a única historiografia, os únicos autores que ele não lê são os portugueses. Não aparece nenhum autor português nas biografias, que tem 600 páginas. E em que ele fala, como é que ele fala de Portugal? Ele fala de Portugal com os autores, com o general Foy, com o Thibault. Nunca fala de contemporâneos, nem em franceses, nem em italianos, nem em portugueses, porque não os há. E como há falha completa da historiografia portuguesa de falar sobre a realidade da história portuguesa nesta época, temos muita dificuldade em percebê-lo. Eu tenho muita dificuldade em percebê-lo. Muito obrigado, Manuel. Muito obrigado pela pergunta também. Passaria agora a palavra ao Jorge Quintanova. E temos que fechar por aqui, porque o tempo corre contra nós. Jorge, muito boa noite. Boa noite a todos. Eu estou sem câmara porque a câmara de computador está variada e a câmara secundária também está variada. Variada ou não está a funcionar? Bom, a minha pergunta é muito simples. Dito muito simples, a Guerra de 1801, as guerras de 1801 foram um sucesso no Brasil, não só no Rio Grande como lá mais para cima, mas foi um fracasso em Portugal. Um fracasso esperado. Recuaram para Abrantes. A minha questão é a seguinte, até que ponto é que isso foi uma chamada de atenção para certos quadros intermédios no Exército? Estou a falar de generais brigadeiros, tenentes coronéis. Eu estou a pensar no Lecorte, teve com o general Dordaz em Castelo Branco, debaixo de uma lorna, estava a cobrir os franceses, o Leclerc, a ver o que é que eles tinham. Como é que isso funcionou para essa geração que já tinha sido influenciada para a Catalunha, que levou à criação dos caçadores? Como é que isso influenciou depois naquele longo processo até 1800 até os ingleses tomarem conta disto, de certa forma, podemos dizer, em 1808? Qual é que foi a reação desses quadros intermédios no exército português? Eu estou a pensar no Alorna, que era muita coisa, mas era um inovador. E nessa gente toda que desenvolveu, principalmente os caçadores, há uma coisa que é os caçadores do monte, que eram os ordenanças que depois foram utilizados, principalmente em termos de reconhecimento e informações na Guerra Peninsular. Eu gostaria de saber o que é que aconteceu nesse período depois de 1801, se houve algum acordar, vá. Pronto, e é isso basicamente. Sim, tem toda a razão. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, eu não estou de acordo que o exército português, ao ter recuado para Abrantes, seja um insucesso. Acho que é um sucesso. Portugal não tinha... Porquê que se recua para Abrantes? Não se recua para Abrantes por cobardia, nem por falta de capacidade. Recua-se a Abrantes porque se nós ficamos no Alentejo, não podemos defender Lisboa se houver uma incursão pela beira. Ponto final. Onde se defende Lisboa de uma incursão mútua, uma incursão dupla, beira, Alentejo, é em Abrantes, ponto final. E por isso é que em 62 nós fomos para Abrantes. 1762 tem muita piada porque nós pensamos que é o Conde de Lippe que dirige o exército. Mas quem concentra o exército do português em Abrantes é o Marquês do Alvito, que é o primeiro marechal-general do exército português. Não é conhecido. Está no portal da história, toda a história, que se quiserem ver, Marquês do Alvito, que é o primeiro marechal, e não o Conde de Lippe. Mas isto é muito pouco conhecido. O exército português concentra-se em março de 1762 e o Conde de Lippe chega em maio. Não tem nada a ver. Por isso,
quando o Duque de Lafões, e o plano está deslizado, o plano de recuar para Abrantes não é um plano contingente. Está pensado desde o princípio pelos planos do Duque de Lafões, que são mandados para o Fortes e são mandados para o Marquês da Lorna. Por isso, eu não acho que não haja nenhum erro. O que há é um pequeno erro o erro do Carcano Lobo de decidir ficar e não recuar como devia, como força de observação que devia ter sido. O que é que acontece a seguir ao 1801? No 1801 vai haver... 1801 tem esta novidade, que é uma novidade trazida pelo Duque de Lafões, que é as tropas, a introdução de tropas ligeiras. E cria-se em Trás-os-Montes, com o Subserra, com o Sepúlveda. O Sepúlveda cria, enquanto tenente-coronel do Regimento de Cavalaria de Chaves, cria o corpo de caçadores do Monte de Trás-os-Montes. São rigorosamente 8 companhias, com ordenanças de Trás-os-Montes, e que, voltando, é em 1807 quem para o Loazon, em 1808 quem para o Loazon nos padrões de Teixeira, impede o Loazon indo de Almeida chegar ao Porto. E são os mesmos, rigorosamente os mesmos de 1801, e por isso tem muita piada, porque são as ordenanças que eram os caçadores do monte. O Marquês da Lorna também vai criar na Beira um batalhão de caçadores. Agora não tenho o mapa, mas não o pus o mapa. Isto são as tropas ligeiras como o Frederico II da Prússia as entendia, ad hoc. E o que em 1801 se vai fazer, logo a seguir ao fim da guerra, é criar uma comissão de estudo do Exército Português de Reorganização. E isso vai dar uma enormíssima guerra. Eu expliquei nesses meus livros, mas que são duas visões completamente diferentes. Uma que é a visão, digamos assim, prussiana, mas cuidado, a visão prussiana do exército, que o exército português vai tentar pôr em marcha a partir de 1801, é uma visão da nova teoria militar prussiana, do Frederico Guilherme II, e não do Frederico o Grande. O que o exército prussiano, a partir de 1797, vai fazer é uma reforma profunda, com a criação de 24 batalhões de caçadores, fuzileiros, como eles chamavam, tropas ligeiras. E nós vamos tentar fazer isso. Mas é uma visão que é a do Forbes Skeletor, o Forbes comandante do Exército Português no Alentejo em 1801, e que é o Inspetor-Geral da Infantaria. E vai tentar fazer uma reforma à nova prussiana, digamos assim, à nova teoria prussiana dos batalhões de caçadores. E vai tentar integrar as milícias, os regimentos das milícias, como semestreiros, que era a organização militar prussiana. O exército prussiano tinha uma parte, um terço de soldados permanentes e 2/3 de soldados semestreiros. Como eles chamavam semestreiros? Eram chamados para as manobras de verão. E pronto, final. Nós vamos tentar fazer isso acabando com as milícias. E há duas pessoas que se opõem determinantemente. O Gomes Freire de Andrade e a Lorna. Cuidado. Eles são como é que eu vos hei de dizer? Para mim, não há esquerda e direita nos partidos do século XVIII e do século XIX. Existem gente aristocrata
tem uma visão relativamente aberta da vida política, que não quer um regime absolutista, mas que não são de esquerda. São conservadores e alguns muito reacionários, como o Alorna e o Gomes Ferreira de Andrade. Não há nada de progressista no Gomes Ferreira de Andrade. É ler os relatórios do Gomes Ferreira de Andrade dizer o comandante do regimento de milícias de Chaves é um homem sem educação, não é um aristocrata e por isso não pode comandar um regimento de infantaria. Cuidado. Nós não podemos ter os padrões do livro Hoje ao Luar, não é? Hoje ao Luar. Do Stal Monteiro, que era um membro do Partido Comunista. Nós não podemos ver o Gomes Ferreira de Andrade como um homem progressista ou como a Maria Teresa Horta via a Marquesa da Lorna como uma progressista, quando se esqueceu que ela era aia da Rainha Dona Carlota Joaquina quando era anti-liberal. Mas, bem, isto é a nossa história, a historiografia portuguesa, que é de vez em quando um bocadinho confusa. Mas, e faz alguma confusão. Em 1801 e até 1807 nós vamos tentar criar, reformar o exército, criar um Estado-Maior, e nada disso é conseguido devido à oposição do Gomes Ferreira de Andrade e do Marquês da Lorna e de toda a aristocracia que vai depois reorganizar o exército em 1807 e vai para a França, onde, e só aí, quando entra em França, é que se chama Legião Francesa, é que o Napoleão o torna a Legião Portuguesa. Mas o que é que acontece depois de 1801 é uma tentativa de reforma e que vai dar, segundo eu, nos 3 livros que publiquei com documentação, vai até 1801, até 1820. A reforma de 1820 das ordenanças é feita de acordo com o plano de 1803. A Comissão de Reforma trabalha de 1801 a 1803. O governo, em 1803, é deitado abaixo por os chamados motins de Campo de Ourique, que em Portugal é considerado uma luta maçónica e que eu defendo e publiquei já e apresentei no Congresso. Acho que é uma guerra é o primeiro golpe militar português em 1803 e que derruba o governo dos Sousa Coutinho. Espero ter explicado. Manuel, muito obrigado pela forma como nos trouxe esta história, muitas vezes desconhecida, e das relações que às vezes o Rio Guadiana tem com o Rio Paraguai e o Rio Uruguai. E andamos de leste para o oeste de uma forma muito feliz. Muito obrigado pela nossa parte. Eu, de qualquer maneira, ainda passo ao César para finalizar. Já estamos a ultrapassar os nossos tempos normais. Muito obrigado pela presença. Passo então a palavra ao César. César? Eu vou ser muito breve. Manuel, muito obrigado, porque o Rui acabou de falar. Você jogou luz numa parte da história que talvez a historiografia portuguesa tenha uma referência mais forte, mas para nós brasileiros ele compõe um pedaço desse quebra-cabeça muito pequeno, então a gente não consegue, é tudo novidade. Isso de um lado é fascinante, do outro dá vontade de saber mais. Percebi que o Rui colocou vários endereços de referências dos livros do Manuel aí no chat. E eu já adianto, porque está sendo gravado, que na edição de vídeo, esses links vão estar todos na descrição do vídeo para quem está assistindo poder baixar, assistir, ter acesso a esse material de uma forma mais pormenorizada. Prometo também quem está assistindo que na hora de editar eu dou um ganho no volume, para que o Manuel às vezes baixava o som, vai estar tudo certo para você rever isso aí depois. Por mim, tudo bem, bom feriado a todos. Rui, por favor, pode acabar por aí. Muito bem, eu partilhei também o link respeitante ao site do Manuel Amaral, que é o ArcNet. Está o link, também vai ficar no YouTube para quem quiser procurar. O Manuel Amaral, neste site, tem, além de excelentes biografias de uma série de militares e civis, políticos e diplomatas do século XIX,
tem, por exemplo, extratos completos de livros, como, por exemplo, um livro sobre a Legião Portuguesa, ou, inclusive, cronologias muito importantes sobre a época portuguesa e brasileira, respeitante ao início do século XIX. Muito obrigado por terem estado connosco. Dentro de 15 dias voltaremos do Brasil. Estaremos aqui, estejam atentos à nossa difusão. Se quiserem ser contactados e receberem os convites diretamente, não se esqueçam de deixar o vosso e-mail. Muito boa noite, um bom tempo para todos, um bom domingo amanhã e um bom carnaval. Até logo a todos.